Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém! Vamos para a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 11, versículos do 1 ao 6. Aleluia! Jesus está conosco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 6. Eu vou pregar uma mensagem com o tema: o Espírito Santo usa quem quer. Quem tá pronto aí para Deus usar, irmão? Diz assim: então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiro por todo o território de Israel, e não havendo ninguém quem nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibear de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então o povo todo levantou a sua voz e chorou. Eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E você diz amém, pode tomar o seu assento. O texto que nós lemos aqui nessa noite está nos contando uma história que ela tem um início muito triste. Uma das coisas que nós, seres humanos, nos abatemos é com uma coisa chamada afronta ou ameaça. O que nós sentiríamos? Qual a reação que nós sentiríamos se alguém chegasse para a gente e dissesse: eu vou matar você? Logo nós reagíamos de forma assustadora, porque a ameaça, ela tira a sua estrutura, ela mexe com a sua estrutura emocional. E alguém chegou para os moradores da cidade chamada Jabes Gileade, que era uma cidade em Israel, que fazia parte da meia tribo de Manassés, filho de José, que foi governador do Egito. E quem afrontou essa cidade foi nada mais, nada menos do que um monarca moabita, amonita, chamado de Naás. Naás tinha conquistado muitas terras, ele era um homem perverso e violento, e ele, antes de ameaçar a cidade, ele primeiro cercou ela. Ele era estrategista de guerra. E quando os moradores desta pequena província se viram cercados, eles ficaram apavorados. E os mensageiros de Naás chegam na cidade e dizem para os moradores, chamaram os anciãos, os líderes da cidade, e disseram para eles: olhe, Naás mandou avisar vocês que ele vai atacar essa cidade. E o ataque de Naás era um ataque súbito e destruidor. Os homens ficaram apavorados e fizeram uma contraproposta para Naás. Eles mandaram os mensageiros voltarem com uma resposta e disseram: diga a Naás que nos dê um prazo de 7 dias, porque se durante 7 dias ninguém em Israel aparecer para nos livrar, nós nos entregaremos. Mas nós queremos propor o seguinte: nos dê
este prazo. Naás, como era um estrategista de guerra, vencia às vezes batalhas só com ameaça. Essa é uma das especialidades do diabo, é ameaçar com os problemas, com as adversidades. E você fique alerta, porque a ameaça tem jeito quando tem proteção de Deus. Você pegou, né? E daí, irmãos, os homens chegaram com a notícia para Naás, disseram: Naás, o pessoal lá de Jabes de Gileade é um povo medroso. Sabe o que é que eles mandaram dizer para você, Naás? Mandaram lhe dizer que dê um prazo de 7 dias para eles esperarem que alguém tenha boa vontade de livrar eles. Naquela época não havia juiz em Israel. Faziam poucos dias que Saul tinha sido ungido rei de Israel, mas a transição, a posse dele, oficialmente ainda não tinha acontecido, quase ninguém sabia. Samuel tinha feito uma pequena celebração, é tanto que nessa celebração alguns homens do país de Israel disseram: esse Saul aí nós não queremos que reine sobre nós, e desprezaram Saul. Então ninguém quase em Israel, nas 12 tribos, sabia da unção sobre a vida de Saul como rei. Então a tribo de Jabes de Gileade estava apavorada, porque eles não tinham ninguém para livrá-los. E a Bíblia diz que o Naás manda os seus mensageiros de volta e diz para eles: vão lá na cidade de Jabes de Gileade e diga para os moradores que eu espero 7 dias, mas com uma condição: eu quero que todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos, se não tiver ninguém para livrá-los em 7 dias, eu quero que eles arranquem o olho direito. Eu vou arrancar o olho direito de cada um deles. Essa é a minha proposta. Primeiro, Naás analisou o seguinte: ninguém vai vir livrá-los. Naás não conhecia o Deus daquela pequena tribo. Não tinha juiz, não sabia o que Samuel tinha ungido Saul, mas ele se esqueceu que havia um Deus que chamou Israel para ser da descendência de Abraão. E quando os homens chegaram com a mensagem de Naás lá na cidade de Jabes de Gileade, irmãos, a Bíblia diz que o povo chorou com a notícia. Agora você imagina, a gente vai no médico para fazer uma cirurgia, uma coisa que vai ser removida, você já fica preocupado. Agora imagina o cara está bem de saúde e ter que arrancar o olho direito. Agora por que Naás fez essa proposta? Porque Naás sabia, se um dia alguém da tribo de Jabes de Gileade se levantasse em uma revolta para ele não reinar sobre eles, eles iam ter mais dificuldade numa batalha tendo só um olho. Por isso que Naás analisou tudo isso. Outra coisa, ele deu os 7 dias para vencer o povo no cansaço, porque ele não queria usar o exército dele, gastar tempo. A cidade tinha uma muralha sobre ela, e para ele entrar na cidade tinha que derrubar a muralha, e isso ia empregar esforço do seu exército. Por isso que ele não desacatou a proposta do povo e deu os 7 dias. Quando os homens começam a chorar com aquela situação, a Bíblia diz que a cidade inteira chorou. O desespero tomou conta. Mas ainda bem que a Bíblia diz no Salmo 30, verso 5, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Deus tem resposta para tudo, irmãos. E de repente, o choro daquele povo é tão grande que Saul, que era da tribo de Benjamim, que morava nas redondezas, vem passando do campo, porque Saul foi ungido rei, mas não houve ainda a transição, a oficialização sobre as 12 tribos. Ele continuou no seu trabalho normal. Irmãos, tem bênção que Deus dá, mas você só desfruta depois. Tem gente aqui, talvez esteja sentado nessa tribuna, que Deus já liberou algo sobre você, mas ainda não chegou o tempo de desfrutar. Mas chega, porque quando chega, aí pronto, aí é tempo de desfrutar com alegria e com honras. Agora Saul escuta o choro do povo.
E Saul, irmãos, a Bíblia diz no capítulo anterior, capítulo 10, versículo 10 de 1 Samuel, que Saul tinha tido uma experiência nunca vivida na vida dele. Ele tinha sido cheio do Espírito de Deus e tinha profetizado no arraial dos filisteus, coisa que nunca tinha acontecido. Ele teve uma experiência. Por isso que eu disse que o tema da mensagem é que Deus usa quem quer, quando quer. E quem tem experiência com o Espírito de Deus e conserva essa experiência, começa a agir diferente. Não age só pensando em si. Quando ele ouviu o choro dos moradores de Jabe, ele parou e perguntou: o que é que está acontecendo que o povo está chorando? Porque quem tem experiência com o Espírito fica sensível à voz de quem está sofrendo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui, vou dizer porque é verdade absoluta. Se você não se sensibiliza com o sofrimento de alguém, tem alguma coisa na sua vida que precisa melhorar. Deixa eu repetir: quando nós não nos sensibilizamos com a necessidade de alguém, é porque alguma coisa precisa melhorar em nós. Porque o Espírito de Deus que está em nós faz a gente ficar sensível à necessidade dos outros. A Bíblia diz que Saul escuta o sofrimento do povo, o choro. E quando isso acontece, o mesmo Espírito que tinha enchido ele alguns dias atrás se apodera dele mais uma vez. No texto que lemos aqui, capítulo 11, versículo 6. O Espírito de Deus, na época que chamamos de Velho Testamento ou Velho Testamentário, não era dado como hoje. Irmãos, eu fiquei olhando aqui com o pastor que tem um tipo de organização que os obreiros da igreja ficam cuidando para ninguém se machucar. Porque o Espírito hoje é dado para quem busca e para quem quer. Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não crê e não conhece, vocês podem porque creem e conhecem. Na época da lei tinha restrições. O Espírito de Deus era dado por medida para pessoas em funções específicas determinadas por Deus. Saul recebe o Espírito, a manifestação vem sobre ele, e a Bíblia diz que ele se irou com o que estava acontecendo. Irmãos, você já ouviu falar em ira santa? Pastor, tem. Irmãos, a ira é um fruto da carne. E quando alguém está irado, fica descontrolado, age de forma louca, pode ter prejuízos irreparáveis para ele e para quem ele se relaciona. Isso pode acontecer agora. A ira de Saul era uma ira contra o pecado de maldade vindo da parte de Naás contra aquela tribo de Israel. Pastor, tem mais alguém de Deus que se irou na Bíblia? Sim. Nós temos Jesus irado, brabo, dentro da casa de Deus, que pegou um azorrague, bateu nos cambistas e derrubou as mesas e disse: a casa de meu pai não é covil de ladrões, é casa de oração. Irmão, ser ignorante é uma coisa, e ser brabo, se posicionar contra o pecado é outra. Saul ficou irado e rapidamente ele começa a agir. Ele matou as juntas de boi que ele estava cuidando, estava vindo do campo, mandou um pedaço para cada tribo das 12 de Israel e disse: quem não vier para a batalha, vai acontecer o que aconteceu com esses animais, vai acontecer com o seu gado. Aí todo mundo veio para a batalha. Todo mundo veio porque era um mover de Deus através do Espírito na vida de Saul. E quando alguém age pelo Espírito, os resultados são excelentes. Quando alguém age na graça, na unção e na direção do Espírito Santo, meu irmão, pode se esperar que Deus age na terra. Saul na direção de Deus monta uma estratégia. Ele diz para o povo de Jabes, porque, irmãos, o crente tem que ser estrategista até para enfrentar o mal.
projeto e sonho seu, você deve estar postando e contando. O camarada vai orar no monte, aí leva o celular, mas eu nunca fiz isso. Eu aqui no monte orando, Jesus disse que é para fechar a porta do quarto e orar secretamente. Tem oração que não é para ninguém ficar sabendo. Agora, se você ou eu for lá para orar pelas pessoas, é outra coisa. Mas tem coisas particulares. Ei, a Bíblia diz que Maria, quando ouviu o anjo falar com ela que ela ia ser a mãe do Salvador, ela guardava tudo no coração. Depois Jesus nasceu e ela ficou observando quando aqueles homens afrontavam Jesus, e ela guardava aquilo no coração porque sabia da promessa sobre Jesus. E agora Saul manda dizer para o povo: deixe que os homens lá que estão regidos por Naás pensem que vocês vão se entregar, e nós vamos montar uma estratégia para vencer essa batalha. E a Bíblia Sagrada diz nos versículos seguintes que Saul montou uma estratégia. E quando era no raiar do dia, bem cedinho, ele pegou um exército em Israel que ele conseguiu montar do dia para a noite. Irmãos, tem coisa que tem pressa para ser resolvida. Tem coisa que Deus tem pressa, e quando Deus tem pressa, Deus dá os meios de ser resolvida a causa. Saul montou um exército do dia para a noite, dividiu em 3 grupos diferentes. Eu estou falando de Bíblia. E os 3 grupos de lugares diferentes vieram e pegaram Naás e o seu exército de surpresa e acabaram com eles. Porque Saul agiu na presença do Espírito. Saul agiu na direção de Deus. Deus tinha um projeto com aquela meia tribo que pertencia à tribo de Manassés. Deus tinha livramento para dar para aquela tribo. Mas se fazia necessário, irmãos, que para Deus mostrar a glória dele, a bênção dele ser manifesta, Deus permite às vezes o inimigo afrontar. Lembra do que Jesus disse para Marta: Marta, se não creres, tu não vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus se manifestou na casa de Marta através de uma ressurreição. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu não sei como nem de que jeito, mas vai se manifestar. Tem coisas que Deus faz hoje que nós não aceitamos pela lógica, mas em dias futuros, num futuro bem breve, nós agradecemos ao Senhor. E nós estamos meditando aqui numa história real de algo real que aconteceu. Mas não foi só nesses dias não, irmãos. Não foi só no tempo de Saul que houve livramento, que houve manifestação do Espírito. Porque o Espírito de Deus não estava, digamos de passagem, submisso a Saul. Saul foi só um instrumento, é tanto que depois o Espírito de Deus vai sair dele. Aí Deus começa a usar pessoas para missões específicas através do seu Espírito. Depois de Saul, quem é que vai se aparecer no cenário? Vai aparecer Davi. Em 1 Samuel 16:13, a Bíblia diz que quando Samuel ungiu a Davi, desde aquela hora o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Quando o Espírito de Deus se apoderou de Davi, ele voltou para o campo, começou a matar leões e urso. Em seguida veio o gigante Golias, Davi também matou. Os dias foram se passando, passou a ser perseguido pelo próprio Saul. Deus livrou ele, o colocou no trono no lugar de Saul. E por ter esse Espírito de Deus sobre ele, ele se tornou poeta, ele se tornou profeta, ele se tornou rei, ele se tornou um servo de Deus, mesmo com alguns fracassos. Mas ele escreveu um dos salmos mais célebres da Bíblia, que você encontra em hospitais, em vários lugares, em colégio, o Salmo 23. E ele foi o único que escreveu que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque foi inspirado pelo Espírito de Deus.
Quando o Espírito de Deus inspira alguém, ele dá força. Quando o Espírito de Deus inspira alguém, reverte alguém, acontece milagre. Quando o Espírito de Deus decide usar alguém, irmãos, Deus não usa porque tem faculdades mentais excelentes a mais do que os outros. Eu conheço gente analfabeta que é até pastor de igreja. Gente que não tem nenhuma formação acadêmica, mas tem graça, tem Deus, tem o Espírito, tem a bênção de Deus. E Deus foi escolhendo pessoas no decorrer da história. Foram aparecendo no cenário da história homens que Deus resolveu escolher. Aparece um homem chamado Sansão, que o Espírito de Deus revestiu ele. A Bíblia diz em Juízes capítulo 15, versículo 14, que Sansão foi cercado por 1000 filisteus. O Espírito de Deus veio sobre ele. A única arma que ele achou por perto foi uma queixada de jumento, e ele matou esses 1000 filisteus por causa do Espírito de Deus sobre ele. O Espírito de Deus dava tanta força para Sansão, que uma certa vez ele estava dentro da cidade de Gaza e cercaram ele, fecharam os portões da cidade para pegar Sansão. Sabe o que é que ele fez? Ele se levantou na força do Espírito Santo, arrancou os portões da cidade que pesavam 1.600 quilos e subiu correndo a um monte que ficava em frente do Monte Hebron e jogou os portões de Gaza, para que os filisteus vissem que tinha alguém que tinha a unção do Deus Espírito Santo naquele lugar. Andar na força de Deus é outro nível, irmão. Eu vou dizer uma frase aqui para você memorizar: ande na força de Deus, porque você não vai usar a sua força. Quando você resolve andar na força de Deus, a sua força física nem precisa ser usada. E Deus foi levantando um homem. Aparece no cenário da história um homem célebre que conhecemos demais, chamado José, que de escravo, de prisioneiro, se tornou governador do Egito. E Faraó fez uma das maiores declarações que nenhum faraó do Egito fez. Sabe o que é que ele disse? Não tem outro homem que tenha o Espírito de Deus como esse José. Quem tem o Espírito, irmãos, recebe reconhecimento. Quem tem o Espírito começa a ser honrado. E tem outro personagem da Bíblia chamado Daniel, que foi levado de Israel para a Babilônia, e quando chegou lá ele se tornou, na verdade, um homem ilustre lá, e ele foi primeiro-ministro no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Dário e no reinado de Belsazar. Durante 3 reinados, ele viveu durante 5 reis. E Daniel tinha um espírito excelente. O próprio rei chegou a fazer essa declaração. Daniel se destacou. Agora tinha um segredo para manter esse espírito. Daniel gostava de orar. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia. Eu sei que você já ouviu isso, mas pegue isso aqui que eu vou falar. Você e eu me incluo nisso, temos 1000 motivos para darmos desculpa para não orar, porque nós temos afazeres. Quem é mãe tem um filho, quem tem empresa tem que cuidar, quem tem trabalho, tudo isso é normal. Mas Daniel era primeiro-ministro. Daniel tinha tarefas. Tu cuidava de 120 homens, ele era presidente desses homens, mas ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha ocupação, irmão. Tempo, trabalho que Deus deu não é desculpa para a gente tirar tempo para oração. Quando a gente quer, a gente vai, porque a gente arruma tempo. O fogo não pode se apagar no altar, mas para conservar a lenha ainda é e vai ser a oração. Davi, eu disse aqui que ele era poeta, era profeta, era rei, era até juiz, que ele julgava as causas do povo. Mas uma certa vez ele disse: eu oro de manhã, aleluia, eu oro à tardezinha e eu oro à noite. Não me pergunte como ele arrumava tempo, mas ele arrumava, porque ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. E quando ele pecou, mesmo pecando, ele foi para a oração. Ele não foi pedir conselho a sacerdote a ninguém, ele foi para a oração e disse: Deus, tira o trono, tire tudo, mas não tire o Espírito do
está em você? Por isso que você está aí firme. Às vezes o vento sopra, você está igual a palmeira, dobra para cá, dobra. Aí quando pensa que você caiu, o vento sopra do outro lado. Daqui a pouco você está aprumado. Por causa do Espírito que está em você. Isso não é uma energia positiva, como diz os testemunhos de Jeová. É o Espírito de Deus, uma parte de Deus que está em você. Aparece outro homem no cenário da história, chamado Jefté. Esse ninguém dava um vintém por ele. Ele era filho de uma prostituta. O pai dele teve um caso fora do casamento, pulou a cerca. Ninguém dava nada por ela. Os irmãos dele despega descendo. Você não vai ter herança não, porque a sua mãe é uma prostituta. O que é do nosso pai vai ser nosso. A coisa apertou. O Espírito de Deus decidiu usar quem quer e decidiu usar Jefté. O Espírito de Deus reveste ele. Ele se torna juiz de Israel. E durante 6 anos Deus livrou Israel da mão dos inimigos, porque o Espírito de Deus encheu o filho daquela prostituta. Ei, Deus não está interessado no passado. Deus quer o presente agora, para lhe preparar para o futuro. Eu vou profetizar aqui uma coisa nesse altar. Deus vai curar você aqui hoje de uma coisa chamada complexo de inferioridade. Eu não sou digno, ninguém é. Eu não posso, ninguém pode. Eu não sei, ninguém sabe. Ninguém é digno de fazer a obra, mas Deus escolheu. Ninguém pode fazer na força do braço. É por isso que Deus dá o Espírito. Ninguém tem capacidade ou habilidades intelectuais suficientes para fazer a obra, mas Deus chama e capacita. Então para de ficar se lamentando, irmão, porque você talvez é de uma família simples, uma família pobre. Sabe o que a Bíblia diz? Que Saul, quando foi separado para ser rei de Israel, ele se recusou, se escondeu dentro de uma bagagem de uma carruagem, porque ele disse: eu sou da menor tribo de Israel, que é a tribo de Benjamim, e na tribo de Benjamim a família mais pequena e menor e mais pobre é do meu pai. Deus disse: deixa de besteira, que foi eu quem escolhi. O povo orou e eu escolhi, está escolhido e pronto. Deus não escolhe como nós escolhemos. Ai, irmão, eu vou falar. Se fosse depender de homens, talvez nem aqui a gente tivesse. Mas é por isso que a gente depende dele, do Deus de Israel. Eu gosto, irmãos, desse homem aqui chamado Gideão, que estava, eu achei interessante que Gideão estava, você sabe disso aqui que eu vou falar, mas eu preciso lhe dizer, Gideão estava malhando trigo no lagar. Ou seja, um lugar chamado lagar era onde se fazia o suco ou o vinho da uva. Um lugar adequado para se fazer uva, não para se pilhar trigo. E Gideão está lá. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer, irmão, que às vezes a vida faz a gente improvisar, mas não deixa a gente parar. Era um lugar inadequado, era, mas ele precisava da comida para a família. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus, isso aqui é para os homens. Quem é homem de Deus aqui, levanta a mão. O homem ungido por Deus, ele precisa ter pelo menos 3 responsabilidades com a família. Primeiro, ele tem que trazer proteção. Ele tem que ser o protetor da sua família. Pastor, o que é o homem ser protetor da família? Irmãos, quem tem filhos, quem tem esposa, sabe o que é protetor. Eu me acordo todos os dias, foi difícil no começo, 6:30 da manhã, porque eu tenho que levar meu filho no colégio, e 11 horas tem que buscar também. Por quê? Porque eu sou o protetor do meu filho. É eu quem tenho que ir buscá-lo e trazê-lo. Então você que é homem, ei, mulher gosta de um homem que protege. Gosta, nega?
Ó, gostem, não pergunta para as irmãs aí. Pergunta para elas se elas não gostam daquele homem que protege. Rapaz, ninguém tem direito de falar da minha esposa para mim. Porque eu vou dizer, você está falando errado. A minha mulher é linda, ela pode ter os defeitos dela, mas é linda e maravilhosa. Uma vez eu fui questionado numa igreja por uma pastora. Disse, aquela sua esposa assim, ela não gosta do manto? Eu digo, ela gosta. Mas nem todo mundo vive rodando e pulando. Tem a hora certa. Então o homem tem que ser, pelo menos, protetor da família. Segundo, ele tem que promover para a família o bem-estar. Ou seja, ele tem que trazer promoção para a família. Promover bem-estar para a família. Criar situações para que a família esteja bem. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está nele faz ele fazer essas coisas. Faz ele cuidar dos detalhes da família. Quando eu não tinha carro para levar o filho, eu levava de bike ou a pé. Isso é normal. Terceiro, ele tem que ser o provedor do sustento da família. Ah, irmão, o que tem de hoje, mulher trabalhando e o homem em casa assistindo o pica-pau amarelo. Não vamos exagerar. Às vezes o homem está desempregado, porque eu já passei por isso, né, nega? Vamos. Mas tem homem, eu vou ter que falar. Já conheci um jovem numa igreja aqui do sul, uma cidade muito grande, emprego batendo na porta. E ele dizia, eu não quero trabalhar, só orar. Eu disse, não vai casar. As meninas não vão querer, que não são loucas. O homem tem que prover o sustento. Eu não estou falando de luxo, que tem tempo que não dá para pagar uma pizza para a esposa. Paga um cachorro quente, tá bom? Ela vai ficar alegre, olha aí. Tem, mas vai comer cachorro quente hoje. A mulher gosta, irmão, do homem que promove. Ela mostra, ela gosta. A minha gosta quando eu trago um lanche. Imagine. Então o Espírito de Deus que está sobre você, varão, tem que lhe dar essas três qualidades. Você tem que trazer proteção, promoção e provisão para a sua família. O negócio de Deus sempre foi com o cabeça da casa. Quando quem pegou primeiro, Adão ou Eva? Eva. Mas Deus foi lá e cobrou de Adão. Deixou Eva isenta, deu uma sentença para ela depois. O negócio de Deus sempre foi com o homem, com o cabeça. Aí Deus vai usando em concordância os dois. Então é interessante que esse Gideão está lá improvisando. Irmãos, eu vou profetizar isso aqui porque é forte, está queimando aqui. Aleluia. Você está improvisando, Deus está vendo. Deus não lhe rejeitou por você estar improvisando a vida. Deus está vendo, tem gente aqui que está na corda bamba, mas Deus está cuidando. Deus está cuidando. Quando menos Gideão espera, sabe quem apareceu no lagar? Um anjo de Deus. O anjo chegou e disse: varão valoroso. O camarada está arrebentado, irmão, improvisando a vida, sem entender porque tudo estava acontecendo de errado com ele, com a família e com a nação. Agora tinha uma coisa de Gideão que era muito bonita, ele era sincero. O anjo chegou e chamou ele de varão valoroso. Ele disse: eu? Como é que eu sou varão valoroso e Deus é comigo? Se está acontecendo tudo de ruim. O anjo disse: calma, Deus é contigo. Sabe o que é que o anjo disse? Vai, receba, viu? Nessa tua força. O anjo não disse: como é que você está aí? Você está forte? Você está orando muito? Está jejuando muito? Você está bem? Tem dinheiro? O anjo simplesmente disse: vai nessa tua força, porque você vai livrar os midianitas. A Bíblia diz em Juízes 6:34, depois de todo o processo ali com o anjo, o Espírito de Deus se apoderou de Gideão de forma tão extraordinária
Gideão tocou a buzina, e ninguém sabia que ele tinha sido levantado como juiz. Ele tocou a buzina e a Bíblia diz que vieram 32 mil homens e ficaram diante dele. O que é que você quer, Gideão? Pastor, não estou entendendo, irmão. Escute. Chega um momento que Deus levanta assim, ó, no estralar de dedo. Deus gosta de fazer no de repente. Deus gosta de mudar no estralar de dedo, por causa do Espírito dele que age na terra. Gideão foi revestido, tocou a buzina, 32 mil homens, ele viu, ficou logo feliz. E Deus disse aí, ó, vai para a guerra e vai vencer. Ele disse, obrigado Deus, por ter mandado tanta gente. Deus disse, mas tem um detalhe, suba num lugar bem alto e diga que quem for covarde e medroso volte. Gideão tocou a buzina de novo e disse, quem for covarde, porque quem está no Espírito tem coragem de falar o que Deus manda, irmão. Se tiver na carne não consegue. Quem está no Espírito não tem medo de ferir, porque a palavra promove graça e edificação. Quem for covarde e medroso, pegue descendo para casa, vai fazer café para a mulher. Voltou 22 mil de uma lapada, mas 10 mil ainda estava bom. Uma igreja com 10 mil, né, pastor? Muita gente. Ele disse, tá bom Deus, eu vou com esses 10 mil. Quando é que eu começo? Deus diz, ainda tem muita gente. Deus, muita gente sim, mas já foi embora 22 mil, tem muita gente. Coloque eles num lugar estratégico para eles tomar água e fica olhando. Quem bebe água igual o cão, bota de um lado. Quem bebe água de forma diferente, coloca do outro. O soldado chegava com a arma na mão, aquele guerreiro, e chegava lá, às vezes deixava até a arma fora, bebia água, se lavava, não estava nem aí. Deus disse, bota desse lado. Aquele que chegava e bebia água igual um cão, você já viu um cachorro bebendo água, ele bebe assim olhando, vigiando. Ficou 300 desse lado, 9.700 do outro. O Espírito de Deus falou para ele, vá só com os 300, manda os 9.700 voltar para casa. Irmãos, o Espírito de Deus usa quem quer, levanta quem quer, e a vitória foi simplesmente extraordinária, porque esse homem chamado Gideão resolveu andar na direção de Deus, e Deus fez milagre de forma extraordinária. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, para encerrar a mensagem e a gente orar. Deus, nesta geração chamada hoje, está derramando o Espírito dele sem medida. Irmão, nós estamos no tempo. Se o crente disser, Deus, eu quero ser cheio, Deus começa. Vai ficando. Fica em pé, fica em pé. Vai ficando. Nós estamos no tempo, que o Espírito de Deus está descendo na casa aonde tem adoradores. Eu disse aqui que ia pregar uma mensagem com o tema que o Espírito de Deus usa quem quer e quando quer, na hora que Ele quer. Eu tenho uma proposta de Deus para fazer para você nessa noite. Está disposto a Deus usar você? Isso aqui é pesado, viu? Alá, cara, subidiribe a raiva. Quem Deus chamar para Ele usar nas mãos dele, se prepare, porque vem luta, vem provação, mas vem graça. Eu não serei louco para dizer nessa tribuna, nessa noite, que eu vou orar e todos os seus problemas vão se acabar. Mentira! Enquanto a igreja estiver aqui, vai ter batalha. Você vence uma, vem outra. Mas calma aí que eu tenho um segredo para revelar para você. Salmo 34, 19, a Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo, e você é justificado pelo sangue, mas o Senhor as livra de todas. Vai ter uma batalha, vai vencer, vai ter outra, vai vencer. Sabe, escuta isso aqui, sabe o que é que Martinho Lutero disse em um dos seus sermões? Que o diabo
não é nada mais, nada menos do que um cachorro na coleira de Deus. Deixa eu explicar. Lutero estava usando uma linguagem que ele achou prática para o momento, mas ele estava dizendo assim: o diabo só age onde Deus permite. Salmo 124, verso 1, Davi disse: se não fosse o Senhor do nosso lado, o diabo nos engolia vivo. Gente, tem tanta gente aqui, e eu me incluo nisso também, que Deus já fechou a cova. Tem tanta gente aqui que o espírito da morte já teve que bater em retirada. Eu nunca me esqueci de uma experiência que eu tive numa cidade chamada Garanhuns. Eu estava muito mal, eu estava ruim. O Senhor Jesus sabe como eu estava, vendo a morte nos olhos. E chegou uma irmã na nossa casa, minha esposa deixou ela orar, a irmã Paula, ela lembra. A irmã Paula era muito gostava desses movimentos. Ela nessa igreja aqui, ela já tinha rodado isso tudinho aqui, viu? Parecida com a missionária, cheia. Irmã Paula, a bênção. Cada um tem um jeito, né? E ela botou a mão na minha cabeça, começou a expulsar aquela ação do inimigo. E eu estava orando e jejuando, viu, irmão? Mas o inimigo não respeita, não. Mas ele para diante da presença. Quando terminou a oração, ela disse: o espírito da morte foi embora. Estava rodeando você. Eu senti uma paz, uma alegria. Nós vamos orar nessa noite. Você está na fila para Deus usar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Venha para frente, com máscara, com tudo. Chega. Chega. Quem não é batizado com o Espírito Santo, venha para frente aqui, para pertinho. Posso chamar, pastor? Para frente. Quem não é batizado. Hoje Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando eu não era batizado, o pastor chamava, eu corria para o pé do altar, porque eu queria. Jesus vai batizar aqui hoje. Filme isso aí, porque Deus vai batizar aqui com o Espírito Santo e com fogo. Ah, vai! Vai, Deus vai batizar com o Espírito Santo. Vai! Já tem gente sendo queimada. Fecha os olhos. Não fica olhando pra mim não, que eu sou nordestino e feio. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Alabacalabara. Venha pra cá quem não é batizado. Pastor, eu sou batizado, mas faz tempo que eu não falo língua. Corra pra cá. Corra pra cá. Quem está buscando o dom de profecia, corra pra cá. Pastor, eu estou buscando o dom da ciência, da palavra, venha pra cá. É uma presença dele aqui. O Espírito que reveste, o Espírito que batiza, o Espírito que batiza. Fecha os olhos, fecha os olhos. Nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Nós vamos orar, fecha os olhos. Aleluia. Ei. Quando eu não era batizado com... Segura aí. Quando eu não era batizado com o Espírito Santo, sabe qual era a minha oração? Glória, 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 glória. Não queria nem saber de outra coisa. E eu era solteiro, não queria nem saber de casar. Só queria glória, glória. Eu queria ser cheio. Até um dia, numa vigília, num culto que Deus tinha me queimado, na vigília Deus batizou. Fecha os olhos que nós vamos orar agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, que é obreiro, que está de máscara, vai descer aí e vai botar a mão na sua cabeça. Pastor, e esse negócio de botar a mão na cabeça é bíblico? Atos 19, Paulo chegou em Éfesos e tinha 12 crentes que não eram batizados com o Espírito Santo. Paulo botou as mãos sobre os 12, Deus batizou na hora. Na hora! Feche os olhos e vamos orar. Os irmãos que são batizados, já, segura aí. Segura o som, só um minutinho aí, por favor. Quem não é batizado, começa a orar comigo. Só glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Esse quer. Labacalabaxu. A igreja pode orar, vamos orar, pode usar. Vamos orar, vamos orar. Jesus, aqui está um povo que acredita. Aqui está um povo que acredita no batismo com o Espírito Santo. Incendeia, incendeia, Deus, incendeia. Incendeia, incendeia. Incendeia, meu Deus, este crente. Batiza, 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 batiza com o Espírito Santo. Jesus vai batizar, Jesus vai batizar. Jesus vai batizar.
Jesus vai batizar, Jesus vai batizar. Vou descer. Receba o batismo com o Espírito Santo, irmão. Receba de Deus o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Receba o dom de Deus para falar em novas línguas agora. Isso, dê glória. Recebe, recebe isso. Alabacalabarabacalaba. Recebe, moça. Recebe. Recebe isso. Jesus já está queimando essa aqui com fogo. Dê só glória, moça. Dê só glória, dê só glória. Dê só glória, dê só glória. Dê só glória. Isso, Jesus, queima com fogo do Espírito. Queima. Encha a tua serva. Receba, irmã, receba. Receba o servo de Deus, receba. Receba a unção, receba a lavacala. Recebe, recebe, recebe de Deus, recebe. Recebe. Deus tem a promessa, Deus tem a promessa. Deus tem a promessa. Deus tem a promessa, recebe. Recebe, servo de Deus. Agora. Recebe de Deus. Recebe. Isso, deixa Jesus, meu Deus. Olha aqui, Jesus está enchendo aqui. Jesus está enchendo aqui já. Ai. Olha aqui, Jesus enchendo. Olha Jesus derramando, olha Jesus batizando aqui. Olha Jesus batizando. Isso, deixa Deus batizar, Recebe. Recebe, irmão. Quem batiza com fogo é Ele. Recebe de Deus, moça. Recebe. Eita, olha aí, Jesus enchendo mais uma. Recebe do céu, recebe do céu. Recebe de Deus, recebe de Deus. Recebe de Deus. E ali adorarei. Dê só glória. Deus do meu amor. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Que desce como fogo. Deus vai usar você. Deus vai enchendo. Recebe, irmã, recebe. Recebe de Deus. Deixa Deus batizar, deixa Deus encher. Tem mais um aqui recebendo. Recebe de Deus, recebe. O seu futuro está garantido em Deus. Se você soubesse o que Deus tem para você, moço. Alguém vai dizer como pode. Você vai dizer foi Deus que fez. Eu adorei. Deixa receber. Ao Deus da minha vida. Pega na mão do outro, pega na mão aí. Pega na mão, isso, pega na mão aqui. Deus ainda dá presente para grupo congressista. Deus manifesta a glória no meio desses homens aqui. Manifesta, Deus, a glória no meio desses varões. Manifesta a glória. Deus vai usar alguns de vocês no dom da palavra, no dom da ciência, da sabedoria. Deus vai usar alguns de vocês. Deus tem pressa. Você que está lendo a Bíblia que não está entendendo, Deus abre sua mente aqueles textos que você não entende. Se prepare, porque Deus vai mostrar há uma glória dele. Olha aqui as adolescentes recebendo filme, isso aqui. Olha aqui. Deixa receber, deixa rolar, deixa pular, deixa. Alabacalaçu, recebe. Ande, cara.
Oh, presença gostosa dele. Aleluias. Eu sei que você quer a presença dele. E ele tem a presença dele para você. Vamos agradecendo a Deus Você quer a presença e por ele tudo que Ele tem feito. Se eu fosse você, eu tirava a tampa do vaso e deixava o azeite jorrar até transbordar. Não tem problema, pastor, vou ficar embriagado. É melhor estar embriagado com a graça do que com o pecado. O poder de Deus nunca escandalizou e nem vai escandalizar ninguém. Gente, se não for pedido, mas quem tem coragem de pegar na mão de quem está perto de você aí? Quem tiver de máscara, quem quiser. Tudo que vais fazer. Vamos formar um coral, filme isso aqui, Marcos. Tua presença em tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Só agradeça de mão dadas aí, de mão dada. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te Você está segurando a mão de alguém que é um projeto de Deus. Você está segurando a mão de um projeto de Deus. Eu tenho certeza que você é um projeto de Deus. te Eu tenho certeza que você é um projeto de Deus. 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 Você é um projeto. Você é um projeto. Você é um projeto. Recebe. Recebe de Deus. Recebe até transbordar. O baterista é um projeto de Deus, os músicos, pastor desta igreja é um projeto de Deus, a pastora dessa igreja é um projeto de Deus. Agora solta a mão de alguém e levante Por tudo que vais fazer. Nós vamos encerrar de mão dada. Por tuas promessas. Agora solte a mão. Tudo que és, eu quero te agradecer. Levante a mão, não vai resistir. Te agradeço, meu Senhor. Agradeça pelo progresso. Agradeça. Meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Só coisa linda essa presença de Deus, né? Jesus, Ó, presença agora. eu te agradeço, te agradeço. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Meu Deus. Só não sentiu a presença de Deus quem não quis. Aleluia.